Você já parou para pensar que antes da gente ouvir um disco, a gente vê o disco e que a capa é que dá o tom e a expectativa do que a gente vai ouvir e faz a gente se conectar com o que a gente vai ouvir? A fotografia da capa de um álbum não é só uma imagem, é uma peça essencial na experiência artística. E hoje a gente vai mergulhar em capas que marcaram a história e entender por que elas se tornaram tão icônicas. E claro que eu vou te contar também como foi fotografar duas capas muito especiais na minha carreira. Fica nesse vídeo. We live in the twilight, stars lit with the moonlight, feathers from the breeze, nature sings a sad change. Silver notes from the branches, soft melodies take chances, chirping through the quiet air. O impacto fotográfico nas capas, né, de disco acabam traduzindo muito a música em imagens, né? A gente tem muitas capas icônicas como Purple Rain do Prince, Ray of Light da Madonna, Thriller de Michael Jackson. Essas capas marcaram tanto uma geração que a gente acaba olhando para essa fotografia e de alguma forma remete a gente àquela época, né? Até mais do que a própria música em si. A capa ela acaba se tornando uma arte independente, né? Alguns fotógrafos super renomados como Annie Leibovitz, Mário Teixeira, Herbie Hitz acabaram impactando e deixando aí o seu legado no universo musical, né? Não só no fotográfico, mas no musical. Eu sempre costumo falar que a capa de um disco é quase como se fosse, sei lá, o pôster de um filme, né, que acaba antecipando aí a história, define o clima e muitas vezes acaba aí se tornando a própria obra, né? A capa super icônica, por exemplo, do Nirvana, que tem o menininho na água mergulhando tentando pegar o dólar, a capa icônica do Michael Jackson, de Thriller. Por exemplo, são capas que você talvez não conheça, inclusive alguma música da capa, mas você viu essa capa em algum momento da sua vida. Essa do Nirvana é clássico, você pode nunca ter ouvido Nirvana, você pode nunca ter escutado esse álbum do Nirvana, mas com certeza absoluta você já viu em algum momento essa capa. Você pode ter visto essa capa do Michael Jackson e não ter ligado que essa capa é a capa do álbum Thriller. Por exemplo, a minha capa favorita do meu álbum favorito, que é esse aqui, Ray of Light, da Madonna. Talvez se essa capa não fosse com essa fotografia do Mário Teixeira, eu ouso dizer que esse álbum não teria o impacto e a personalidade que ele tem, né? É uma imagem que exala muita força e transparência, né? É muito que o renascimento que ela viveu naquela época, mas também muito com a sonoridade do álbum, que acabou dialogando muito com a música, né? E é muito interessante também que antigamente as capas se impactavam muito pra gente, porque a gente ouvia disco de vinil, né? Eu escuto muito disco de vinil, inclusive tá rolando um vinil aqui atrás. Então antigamente, hoje em dia eu faço isso ainda, eu acho que a galera que curte muito vinil, curte muito a arte, curte muito capa de disco, que é escutar o álbum com o disco na mão, né? Olhando ali as letras, olhando a fotografia. Isso ajudava muito e ajuda muito a conectar. Obviamente que hoje com o digital acaba que a gente não consegue ver tanto a capa do disco, né? Fica ali na miniatura, você escuta sempre no fone de ouvido a maioria das vezes, ou quando você está dirigindo, então você não vê tanto a capa. Mas fisicamente, quando a gente tinha esse contato físico com o disco, você acabava tendo um contato direto com a imagem, que acabava traduzindo o que a música, o que o álbum queria dizer, né? Agora deixa eu contar para vocês sobre duas capas que eu tive a honra de fotografar. Eu quero começar falando do álbum Nós, Vós, Eles Dois, da Sandy, que mesmo aí com uma intervenção na fotografia, né, que eu cliquei,
essas sobreposições aí, a gente consegue entender um pouquinho a atmosfera, né? O que o álbum queria passar, que é algo íntimo, delicado, mas que ao mesmo tempo traz essa força na música e na voz da Sandy, né? Então a gente acabou fotografando em estúdio, né? Então a gente tem um controle muito maior de luz e de tempo, então a gente tem um tempo muito maior para fazer a imagem, a gente consegue otimizar o tempo fotografando em estúdio, a gente tem um controle maior, então a gente consegue fazer a imagem com mais precisão, né? Vou colocar a imagem, a fotografia sem a arte para vocês verem e a capa finalizada, né? Eu gosto muito dessa capa e foi uma honra muito grande porque ela dialoga muito com as emoções das músicas desse álbum. Inclusive, eu amo esse álbum. Já José e Durval, do Chitãozinho Chororó, o desafio era traduzir a conexão entre a tradição e a modernidade, né? Foi um trabalho bem desafiador, porque a gente fotografou em externa, então a gente tem aí a questão de tempo, de luz, que a gente acaba limitando ali o tempo de fotografar, né? Então tudo tinha que ser mais rápido para poder chegar no resultado final mais rápido, né? Mas acabou trazendo aí toda a essência que eles queriam. Vou aproveitar, vou colocar umas imagens de making off aí. A gente fotografou até o último segundinho do sol e foi uma honra gigante fotografar esses dois artistas que eu admiro tanto. Então essas duas capas aí estão no meu coração, sem sombra de dúvidas, e é muito incrível ter sua obra atrelada à música e a músicos tão incríveis e que você admira tanto. Falando um pouco dessas capas icônicas aí que eu citei anteriormente, que marcaram e se tornaram icônicas, eu acho que elas ficam muito na nossa memória porque, de alguma forma, elas falam muito mais do que a gente vê, né? É sobre o contexto, é sobre o momento, é sobre o que a gente estava vivendo na época que foi lançado aquele álbum, que a gente viu aquela imagem pela primeira vez. É muito impossível, né, você olhar ali a fotografia do Prince de rosto e não lembrar da capa do disco, ou do Michael Jackson de branco, ou dos Beatles atravessando a rua e não lembrar da capa do disco, né? As capas de disco, eu falo que elas são mais do que uma fotografia, elas são um pedaço da história, da música, da arte, principalmente da cultura pop. E o mais incrível é que cada capa ajuda a gente a contar uma história, né? E o mais incrível, eu acho, é realmente guardar e ter isso para sempre, assim, né? Você registrar o momento de um artista, tanto musicalmente quanto esteticamente, e perpetuar aquela imagem, né? Aquela imagem ser atrelada à música. E isso é muito mágico, é quando os dois tipos de arte se conectam, se conversam e se entrelaçam, né? Agora eu quero saber qual é a capa de disco que mais marcou a sua vida. Comenta aqui embaixo e me conta o porquê. E claro, se você curtiu esse papo aqui, essa conversa da gente, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui no Café com Clique toda imagem tem uma história para ser contada e é por isso que eu montei esse canal, que eu criei esse canal para a gente poder ter essa ligação direta com esse assunto que faz a gente se inspirar cada vez mais, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida, um pouco de arte, né? Então, te espero, até o próximo vídeo.